Glória ao nosso Deus, mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano. Que bênção poder ter você conosco, tá? Estamos passando pelo livro de 2 Crônicas. Já anote aí os capítulos de hoje. 2 Crônicas 3 a 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pegue sua Bíblia, prepare o seu ambiente, junte a família se possível, ou onde você estiver em trânsito, abra o seu coração e vamos para mais um dia nos capítulos do dia aqui na Palavra de Deus, ok? Vamos começar? 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, nós lemos. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no 2º dia do mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. Finalizamos capítulo 3 de 2 Crônicas, vamos ao capítulo 4. Verso 1 nós lemos. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul
e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e sua borda se projetava para fora como uma taça semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60 mil litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Hurão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim Hurão-Abi terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro. Os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Finalizamos aqui 2 Crônicas, capítulo 4, vamos ao capítulo 5, verso 1, nós lemos. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo,
Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas e os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Neste momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. E aqui finalizamos 2 Crônicas 5 e os capítulos do Antigo Testamento. Vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras, e então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estar entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. E aqui nós finalizamos o capítulo de 2 Tessalonicenses 2 e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia. Eu quero, antes de encerrarmos, orar por você, orar pelo nosso dia. E lembrar você de deixar o seu like, é muito importante, de compartilhar com seus grupos e contatos e de você se inscrever no nosso canal. Faz isso. Aperta o sino de todas e você sempre será notificado e lembrado quando liberarmos aqui os capítulos e outros materiais. Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais um dia que o Senhor nos põe de pé, que o Senhor, por sua misericórdia, Senhor, sustenta a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos juntos na tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio de termos o teu Espírito
e de sermos perdoados, reconciliados contigo. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Nós te pedimos, Senhor, que esses dias sejam dias de manifestação do teu poder, dos teus sinais, das tuas obras, das tuas maravilhas, dos teus milagres, Senhor. Deus, que pela tua palavra possamos ter experiências poderosas, que ela frutifique em cada um de nós e que ela, Senhor, Deus, seja um instrumento poderoso para aplicarmos na nossa vida. Senhor, possamos extrair as tuas verdades e vivê-las, sermos praticantes da tua palavra. Eu declaro um dia, uma semana de milagres sobre a vida dos meus irmãos, portas abertas, muita presença, muita glória de Deus nesses dias. É o que nós oramos e concordamos em nome do Senhor Jesus. Você que está do outro lado, se você crê comigo, repete aí dizendo amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.